Todos os dias ele estava lá, um Doberman magro, sentado ao lado de um bueiro enferrujado, com os olhos fixos na escuridão lá dentro. Seu comportamento intrigava os moradores, mas ninguém tinha coragem de investigar. Até que certo dia, o bueiro foi finalmente aberto, e o que estava escondido ali dentro deixou todos sem palavras. Em muitos países, cães de rua são parte do cotidiano, mas foi um cachorro em particular que encantou as pessoas com seu comportamento. Em uma pequena vila costeira, com ruas de pedra e aroma de sal no ar, um Doberman magro, de pelagem preta com marcas ferrugem, vagava silenciosamente. Apesar de sua aparência intimidadora, seus olhos eram gentis, como se sempre estivessem à procura de algo ou alguém. O dia amanhecera com o som das ondas quebrando ao longe e o Doberman trotando pelas ruelas estreitas do mercado local. Barcos de pesca voltavam ao cais, enquanto vendedores montavam suas bancas com peixes frescos e frutos do mar. O cão mantinha-se alerta, suas orelhas erguidas e atentos a cada movimento ao redor. Embora vivesse nas ruas, não era ameaçador. Evitava contato direto, mas aceitava um pedaço de pão ou peixe oferecido por mãos gentis. Enquanto explorava a área próxima ao mercado, o Doberman parou subitamente, seu corpo rígido e olhos atentos. Um cheiro irresistível pairava no ar, vindo de uma barraca de grelhados ao lado de um pequeno café. Lentamente, ele caminhou, escondendo-se entre as caixas empilhadas e as redes de pesca secando ao sol. Seus olhos fixaram-se em uma grelha onde pedaços de peixe estavam sendo preparados. O som de seu estômago roncando quebrou o silêncio, lembrando o cão de sua fome constante. Dentro da loja, uma jovem chamada Annie estava terminando de pagar por alguns bifes grandes. Assim que saiu do açougue, o som de um ganido suave chamou sua atenção. Confusa, Annie olhou ao redor e encontrou o Doberman a poucos metros de distância, seus olhos fixos nela. Mesmo com sua postura rígida e musculosa, havia algo vulnerável no olhar dele, como se estivesse pedindo ajuda sem fazer barulho. Ao ver o animal faminto, Annie sentiu uma pontada de pena no peito. O porte majestoso do Doberman contrastava com suas costelas salientes e o pelo sujo, marcado pela vida nas ruas. Ela olhou para o peixe grelhado que acabara de comprar no mercado e, após um momento de hesitação, decidiu procurar algo mais apropriado para o cão. Virando-se rapidamente, dirigiu-se a um pescador que limpava as redes ao lado do cais. "Por acaso você teria alguma sobra de peixe? É para aquele cão ali", disse ela, apontando discretamente para o Doberman, que ainda a observava de longe. O pescador, surpreso, levantou os olhos e sorriu. "Ah, ele. Sempre aparece por aqui. Espere um momento." Ele revirou um balde com restos de peixes, retirando uma cabeça e um pedaço de carne que havia sobrado. "Aqui está. Ele vai gostar", disse ele, entregando a Annie. Agradecendo com um sorriso, Annie voltou para o local onde vira o Doberman. Ele estava próximo a uma pilha de caixas, agora sentado, mas ainda atento a cada movimento dela. Com cuidado, ela se abaixou, estendendo os pedaços de peixe em sua direção. O cão não se moveu de imediato, seus olhos fixos nela, como se tentasse medir suas intenções. Após alguns instantes de tensão, ele começou a se aproximar lentamente, suas patas movendo-se com cuidado sobre as pedras úmidas. Quando finalmente alcançou o peixe, pegou-o entre os dentes com delicadeza surpreendente, sem desviar o olhar de Annie. Para sua surpresa, ele não começou a comer ali mesmo. Em vez disso, deu meia volta e começou a caminhar rapidamente, como se tivesse um destino em mente. Annie ficou ali, confusa, observando o Doberman desaparecer em direção ao fim do cais, com o peixe ainda pendurado em sua boca. Algo naquele comportamento chamou sua atenção. Era raro ver um cão de rua agir daquela maneira. Ele não parecia apenas faminto. Parecia que tinha um propósito. Intrigada, Annie decidiu que, se o visse novamente, tentaria entender o mistério por trás daquele animal tão incomum. No dia seguinte, ao passar pela mesma rua, Annie viu o Doberman sentado próximo à entrada de uma viela, como se estivesse esperando por ela. Assim que a jovem se aproximou, o cão levantou-se, abanando o rabo timidamente. Sua postura ainda era cautelosa, mas havia um novo brilho em seus olhos, como se ele começasse a confiar nela. Com movimentos lentos, Annie abriu a bolsa que carregava e tirou alguns petiscos que havia comprado especialmente para ele. O Doberman aproximou-se com cuidado, pegou a comida com a mesma delicadeza do dia anterior e, mais uma vez, saiu caminhando.
Mas desta vez, Annie não conseguiu conter a curiosidade e decidiu segui-lo. O cão andava com um propósito claro, suas patas firmes sobre o chão de pedra. A cada poucos metros, ele olhava para trás, certificando-se de que Annie ainda o seguia. Ela sentiu seu coração acelerar. O que ele estava tentando mostrar? A cena era intrigante demais para ignorar. Depois de alguns minutos caminhando por ruas cada vez mais desertas, o Doberman parou diante de um bueiro grande, cuja grade de ferro estava enferrujada e parcialmente coberta por folhas secas. Ele sentou-se ao lado, seu olhar fixo nas profundezas escuras do bueiro. Annie observou de longe, enquanto o cão deixava um dos petiscos que havia acabado de receber cair entre as grades. Por um momento, o silêncio tomou conta do local, quebrado apenas pelo som distante de água escorrendo. O Doberman ficou imóvel, como se aguardasse algo. Ele inclinou levemente a cabeça e soltou um gemido baixo, quase como um chamado. Annie franziu a testa tentando enxergar o que havia lá dentro, mas o interior escuro do bueiro guardava seu mistério. Sem saber o que pensar, Annie se aproximou cuidadosamente. Ela se agachou ao lado do Doberman, tentando entender o que o fascinava tanto naquele lugar. Apesar de não conseguir ver nada claramente, havia algo no comportamento do cão que a fazia sentir que aquilo era importante. O olhar dele, atento e quase ansioso, parecia implorar por ajuda. Annie sentiu um arrepio. O que estaria lá dentro? E por que o Doberman insistia em voltar para aquele mesmo lugar? Nos dias seguintes, Annie passou a encontrar o Doberman sempre no mesmo lugar, sentado ao lado do bueiro, com a mesma postura vigilante. Era como se aquele fosse o ponto central de sua existência. Toda vez que ela levava comida para ele, o cão repetia o gesto peculiar. Deixava cair metade de sua refeição dentro do bueiro antes de comer o restante. Não era um acidente ou um hábito aleatório, parecia ser intencional, quase ritualístico. A curiosidade de Annie crescia a cada dia e ela não conseguia parar de pensar no motivo daquele comportamento. Finalmente, em uma tarde tranquila, com o mercado menos movimentado e o som das gaivotas ao longe, Annie decidiu que precisava descobrir o que havia dentro do bueiro. Quando se aproximou, o Doberman levantou a cabeça, seus olhos atentos observando-a, mas ele não se moveu. Seu comportamento parecia diferente naquele dia, quase como se ele soubesse que Annie estava pronta para agir. Respirando fundo, ela se agachou ao lado do bueiro. A grade de ferro enferrujada emitia um leve rangido quando ela apoiou as mãos. Com cuidado, Annie espiou pelas fendas escuras. Por alguns segundos, não viu nada além de sombras e as bordas úmidas de concreto. Mas então, um movimento sutil chamou sua atenção. Algo estava lá embaixo. Ela prendeu a respiração e apertou os olhos, tentando ajustar sua visão à escuridão. O que viu fez seu coração disparar. Era uma silhueta indistinta, pequena e hesitante, mas definitivamente algo vivo. Antes que pudesse distinguir mais detalhes, o som de passos atrás dela interrompeu sua concentração. Assustada, Annie ergueu os olhos e viu um homem de uniforme passando pela rua próxima. Tomando aquilo como um sinal, ela pegou o telefone e com dedos trêmulos ligou para o corpo de bombeiros, explicando rapidamente a situação. Enquanto aguardava, o Doberman permaneceu imóvel ao seu lado, observando-a com uma mistura de expectativa e urgência. Ele olhava alternadamente para ela e para o bueiro, como se quisesse que ela soubesse que aquele era o momento que ele estivera esperando. Cerca de meia hora depois, o som distante de sirenes anunciou a chegada do corpo de bombeiros. Annie sentiu uma mistura de alívio e ansiedade enquanto acenava para os homens uniformizados. Eles desceram rapidamente do caminhão, trazendo ferramentas e uma lanterna potente. Annie explicou o que tinha visto no bueiro, ainda sentindo o coração acelerar ao lembrar do movimento nas sombras. Os bombeiros, embora inicialmente céticos, ouviram-na com atenção e começaram a inspecionar o local. Enquanto isso, o Doberman, que até então estivera sentado pacientemente, agora parecia diferente. Ele estava de pé, com o corpo tenso e as orelhas erguidas, observando cada movimento dos bombeiros. Quando um deles se aproximou do bueiro e começou a forçar a grade enferrujada com uma ferramenta, o cão soltou um rosnado baixo, mas ameaçador. Annie ficou surpresa com a mudança repentina no comportamento dele. Era evidente que o Doberman não via a intervenção como algo positivo. Ele estava desconfiado e protetor. Acho que ele está tentando proteger o que quer que esteja lá dentro, disse Annie em voz baixa, olhando para um dos bombeiros. Ela se abaixou ao lado do cão, falando suavemente com ele. Ei, está tudo bem. Eles só estão tentando ajudar,
disse ela, enquanto puxava um petisco da bolsa e estendia a mão para o Doberman. Ele hesitou por alguns segundos, os olhos ainda fixos nos bombeiros, mas acabou aceitando o petisco. Aproveitando o momento, Annie conseguiu improvisar uma coleira com uma corda que tinha trazido consigo, afastando o cão com cuidado. Com o Doberman sob controle, os bombeiros voltaram sua atenção para a tampa do bueiro. Nesse meio tempo, algumas pessoas começaram a se aglomerar ao redor, atraídas pela movimentação. Cochichos e especulações enchiam o ar enquanto os curiosos olhavam para Annie e o Doberman, intrigados com o que poderia estar acontecendo. Os bombeiros trabalharam rapidamente, utilizando ferramentas para forçar a abertura da tampa pesada e corroída pelo tempo. Após alguns minutos de esforço, um rangido alto ecoou pela rua, enquanto a grade finalmente cedia. Todos ficaram em silêncio, seus olhares fixos no bueiro agora aberto. Um dos bombeiros se ajoelhou na borda e iluminou o interior com sua lanterna. Ele ficou quieto por alguns instantes, observando atentamente o que estava lá dentro. Então, sua voz quebrou o silêncio, carregada de surpresa. "Tem algo vivo aqui!" A multidão prendeu a respiração, e Annie sentiu um frio na espinha. Ao seu lado, o Doberman, mesmo preso, inclinou-se para frente como se soubesse que o momento crucial havia chegado. O bombeiro se inclinou mais para dentro do bueiro, apontando a lanterna com cuidado. A luz revelou um canto escuro onde 3 pequenas figuras estavam encolhidas, tremendo. Seus olhos brilhavam na penumbra, refletindo a luz. Eram filhotes de raposa, magros e claramente assustados. Eles pareciam hesitar entre o medo e a curiosidade enquanto olhavam para a movimentação lá em cima. "São filhotes de raposa", anunciou o bombeiro, erguendo a cabeça para olhar para Annie e os outros. Um burburinho percorreu a pequena multidão. Annie levou a mão ao peito, surpresa e emocionada. Ao lado dela, o Doberman puxou levemente a corda improvisada, inclinando o corpo em direção ao bueiro. Seus olhos estavam fixos nos filhotes. E Annie percebeu que todo aquele comportamento do cão fazia sentido agora. Ele havia estado protegendo os pequenos todo esse tempo. Os bombeiros começaram a planejar como retirar os filhotes em segurança. Um deles desceu com uma pequena caixa de transporte, falando calmamente para não assustá-los ainda mais. Enquanto isso, Annie acariciava o Doberman, que parecia ansioso, soltando pequenos ganidos baixos. Era como se ele estivesse pedindo que tudo acabasse bem. Lá dentro, os 3 filhotes estavam assustados, mas agora seguros. Suas pelagens avermelhadas, manchadas de sujeira, contrastavam com os olhos curiosos que espiavam para fora. Com os filhotes fora de perigo, a multidão começou a se dispersar. Os bombeiros explicaram que os pequenos seriam levados para um centro de reabilitação de animais silvestres, onde poderiam ser tratados e, eventualmente, soltos na natureza. Quando os filhotes foram colocados no caminhão da equipe de resgate, o Doberman soltou um longo suspiro e finalmente relaxou. Ele se deitou ao lado de Annie, como se soubesse que sua missão havia sido cumprida. Nos dias que se seguiram, Annie não conseguia tirar o Doberman da cabeça. Ela passou a visitar regularmente o centro de reabilitação para se informar sobre o progresso dos filhotes, que estavam recuperando peso e força. Quanto ao Doberman, ele se tornou uma presença constante na vida de Annie. Ela decidiu adotá-lo, sabendo que ele merecia uma vida melhor do que as ruas. Agora ele tinha um nome: Hero, em homenagem ao ato incrível de cuidado que demonstrara com os filhotes de raposa. Semanas depois, Annie recebeu a notícia de que os filhotes estavam prontos para voltar à natureza. Ela teve a oportunidade de acompanhar o momento da soltura em uma área protegida. Enquanto observava os pequenos raposas desaparecerem entre as árvores, Hero estava ao seu lado, a cabeça erguida, como se estivesse se despedindo. A experiência mudou a vida de Annie e Hero para sempre, unindo-os em um vínculo especial que só poderia ter nascido de um gesto de compaixão e instinto protetor. E no fundo, Annie sabia que Hero não era apenas um cão comum, ele era um verdadeiro guardião. Agora, imagine uma mulher enfrentando a tensão de anos de separação ao reencontrar um leão que ela criou desde filhote. Ao caminhar em direção ao animal, que agora é um adulto poderoso e agressivo, ela sente o peso de uma possível rejeição ou ataque. Quando seus olhos finalmente se encontram, o leão avança, deixando todos em suspense. Ele vai atacar ou reconhecer quem está diante dele.
Quer descobrir o desfecho emocionante dessa história e se conectar com esse vínculo extraordinário? Não perca o próximo vídeo do canal Amo Meu Patudo. Clique no vídeo que está aparecendo na sua tela e vem comigo. Grandes emoções vêm acompanhadas de grandes histórias. Até lá!